Forrar gaiola de passarinho, embrulhar lixo, jornal só serve pra isso, minha filha. Nunca ouvi essas frases não, porque eu não queria ser jornalista. Eu pensava em ser psiquiatra ou ser cantora de boate, para mexer com a cabeça das pessoas, lidar com a emoção delas. Mas aí no colegial, na minha época era colegial, né? Eu fui fazer um teste de modelo fotográfico. E logo com quem? Com o Evandro Teixeira, no Jornal do Brasil, lá na sede velha da Avenida Rio Branco. Olha aqui minhas fotografias. Passei no teste. Aí eu comecei a frequentar a redação e ouvi as conversas dos repórteres sobre as coberturas de deslizamento em favela, tiroteio, luta contra a ditadura. Me apaixonei pela profissão. Fui para a faculdade e virei repórter. Nunca mais eu quis voltar daquele mundo dos que dão eco aos que não têm voz, dos que contam o que não é para ser sabido. E aí foram 40 anos de jornalismo. E aprendi que um jornal não muda o mundo. Mas é como o bispo no jogo de xadrez, caminha na diagonal. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. O Jornal do Brasil refletia a ideologia de uma elite cultural de inclinação liberal do Brasil e especialmente do Rio de Janeiro. Era o jornal mais importante do país. Ele formou gerações que hoje estão sem ter o que ler. Havia uma aproximação diferente da notícia, no modo de redigir, no modo de selecionar fotos. Nós tínhamos 45 fotógrafos, né? Por trás daquilo há uma dose imensa de conhecimento técnico. O esporte hoje vai sair sem fio. Quem mandou? Eu. Quem manda essa ameaça sou eu. Quem manda no esporte sou eu. Vai tirar o fio. O Jornal do Brasil foi uma grande escola. Mudou a minha vida. Além de me dar um marido. Todo mundo que pensava em ser escritor e ser jornalista gostaria de trabalhar no Jornal do Brasil. O Globo tinha uma reputação, não importa se merecida ou não, se justa ou injusta, o que importa é que a reputação do Globo era de chapa branca. O Globo não tinha, naquela época, final de ditadura, não tinha uma boa imagem. Então todo mundo, o pessoal que era estudante, movimento estudante, eu gostava do JB. O Jornal do Brasil foi tudo na minha vida. Éramos livres, éramos profissionais responsáveis, todo mundo com muita energia e a gente tinha a liberdade como caminho. Era um clima regido pela busca da excelência. O jornal tem que ser o jornal mais inteligente do Brasil. Os tempos são burros, imbecis, estúpidos, mas o jornal tem que ser altamente inteligente. E ele conseguiu ser. E nós passamos a ser o New York Times do Brasil. É que você acha que é poderoso e que você vai ganhar, porque os governos passam e o jornal sobrevive. Só que tem que não sobreviveu. O Jornal do Brasil foi fundado em 1891 pelo empresário Ernesto Pereira Carneiro, que ganhou o título de Conde Papal. Ele convidou o genro Manuel Francisco do Nascimento Brito para ser consultor do jornal e da rádio. Quando Ernesto Pereira Carneiro morreu em 1954, sua mulher, a Condessa Pereira Carneiro, assumiu o controle do jornal. E fez uma grande transformação, formando uma grande equipe de jornalistas, tornou o jornal completamente diferente. O jornal que havia se transformado num boletim de anúncios a ponto de ganhar o apelido pejorativo de Jornal das Cozinheiras, de tantos classificados que havia na sua primeira página. Em 1945, começou o ano com a famosa entrevista que o Lacerda fez
com Zé Américo de Almeida, e que estourou o Correio da Manhã logo depois do Carnaval, qualquer coisa assim, um véspera do Carnaval, sei lá, deu uma manchete que era uma entrevista com Zé Américo, falando, aconselhando o Getúlio a abrir o país e fazer uma democracia, fazer eleições para retomar o caminho democrático. Você não tinha televisão, não tinha, o rádio também ainda não tinha tomado conta do noticiário. Por causa da ditadura. Começou a democracia de novo no Brasil, a guerra no fim, a guerra chegando ao fim. Então isso me arrastou para o jornalismo definitivamente. Fui logo para o começo do Jornal do Brasil. Era um jornal, não era um jornal mais, era um boletim de anúncios classificados. Era um jornal que tinha um monopólio, não por qualquer privilégio. Pela prática, pela tradição, ele se tornou o jornal que se chamava, a maneira de ofender, o Jornal das Cozinheiras. Porque a pessoa pedia um emprego e anunciava. O Jornal do Brasil era 80% ou 90% do espaço ocupado por isso. Então contavam por que a Condessa resolveu fazer a reforma. Ela estava numa reunião social. O Brasil estava numa crise política, que foi logo depois da morte do Getúlio, e os jornais estavam na mão de mulheres. O Diário de Notícias estava na mão da viúva. O Diário Carioca também estava na mão de uma mulher. O Globo não. O Correio da Manhã também estava na mão de uma mulher. O Jornal do Brasil na mão de uma mulher que era contra. Então estavam todas conversando. Isso conta-se como quase como uma anedota ou como uma lenda, mas eu acho isso sintomático. Estavam conversando, cada um falou, não, porque o candidato tal foi depois da morte de Getúlio, foi o negócio do Juscelino tomar posse, não tomar posse, aquela... Aí, de repente, a Nilmar falou qualquer coisa, aí, Condessa, a senhora? Olha, o Jornal do Brasil é de opinião, aí... Dizem que a Nilmar virou assim. Ué, o Jornal das Cozinheiras já tem opinião? Houve um gelo, mas a coisa continuou, porque ninguém reagiu, nem a Condessa. E naquele minuto plantou a sementinha da ideia de reformar o Jornal do Brasil. Só que a reforma ia custar também dinheiro. Daí porque a reforma levou 3 ou 4 anos, hesitando até encontrar uma forma que ele pudesse tocar para diante. É um pedaço épico, é uma história épica. As pessoas que passaram lá no começo, teve o Odilo, teve o Jânio. No Jornal do Brasil eu cheguei sugerido ao Odilo pelo Carlos Castelo Branco, a quem eu tinha conhecido no Diário Carioca, de quem me tornei, além de imensamente admirador, imensamente amigo. Os jornais que disputavam naquela divisão de matutinos e vespertinos eram de manhã o Correio da Manhã, que dominava, era o maior jornal do Rio, o Diário de Notícias, que era o jornal da UDN, um jornal muito denista, muito próximo dos militares. Os fortes eram a Última Hora, porque tinha 2 edições. O Diário da Noite, que era dos associados, usava um papel verde nas páginas externas. A Tribuna tinha uma tiragem pequena, assim, para os lacerdistas. E o Globo, quando eu mudo o Jornal do Brasil, havia 17 jornais diários no Rio. Todo o equipamento do Jornal do Brasil era do começo do século. Era muito, muito ruim e muito deteriorado, além de pouco. Era um equipamento que foi se deteriorando e eles só trataram de substituir aquilo que era útil para o anúncio classificado. As pessoas que me entrevistaram até hoje e as pessoas que se dizem autores da reforma, da mudança do Jornal do Brasil,
não se referem nunca a isso. Por trás daquilo há uma dose imensa de conhecimento técnico. Eu sabia, o que não era o caso do Amilcar, do Lemos, não sei quem, do Odilo, de quem mais, do Brito, de quem mais você quisesse, o que uma máquina chamada Ludlow me permitiria fazer. Isso permitia montar, alinhar títulos um em cima do outro, dividir títulos, quebrar títulos, fazer o que quisesse. Eu mudei o jornal no dia... Acho que o Rui Castro, que foi à Biblioteca Nacional conferir essa data, se não me engano, ele falou em 3 de junho. Na verdade, Jânio mudou o jornal em 2 de junho de 1959. As notícias finalmente ganhavam mais espaço que os classificados na primeira página do Jornal do Brasil. Tem uma coisa engraçada. Você perguntou o que eu me lembro e tal. Da mudança da capital. Porque nós fizemos um suplemento na mudança. E aconteceu um troço curioso. A página tem só uma foto. A da frente e a de trás, no caderno de Brasília, tem só uma foto grande e um texto assim, em pé pequeno, e o resto é branco. E ficou muito bonito. Uma moça que estava fazendo uma pesquisa sobre o Jornal do Brasil, e aí me disse: pois é, olha, eu estou vindo aqui falar com você e tal, porque ontem me disseram que era importante, eu já acabei a pesquisa, mas ontem me disseram que era importante eu conversar com você e tal. Aí, quando acabou, eu fui levá-la ao elevador, e ali na porta do elevador ela me disse: aliás, olha, eu vi as 2 páginas mais lindas do jornalismo brasileiro. São a primeira e a última página do Caderno de Brasília, do Amilcar, realmente é uma coisa sensacional. Agora, os 2 textos, Ferreira Goulart é um prodígio. O texto é meu, quando a Amilcar chegou já estavam prontas, e o Goulart não estava mais no Jornal do Brasil, porque ele não voltou para o Jornal do Brasil depois que brigou com o Odilo. Quando eu fui para o JB, eu fui para começar a diagramar páginas internas, que até então as páginas internas não eram diagramadas. Existia um modelo. Assim, as fotos saem do tamanho A ou do tamanho B, os títulos saem do tamanho A ou do tamanho B, então no alto sai um título assim, embaixo sai um título assado, e isso se repetia todo dia. Por quê? Exatamente, por quê? Exatamente, isso não é exatamente por nada, quer dizer, era um hábito. O que pouco a pouco nós fomos desenvolvendo foi sair de um modelo de página muito reduzido, de uma página A4, né, e para fazer uma indicação sumária, para fazer uma indicação menos sintética. Depois que chegavam os textos redigidos, aí na oficina, o linotipista sentava no linotipo e copiava o texto. Iam juntando uma série de formas num anteparo que depois recebia chumbo líquido, para formar a linha de chumbo de onde o jornal seria impresso. Hoje, mesmo aqui a gente falando, eu duvido que quem nos ouça consiga aprender inteiramente. Carregado o papel, a imensa rotativa está pronta para transformar 60 bobinas em 100.000 exemplares do jornal em que você, ouvinte, encontra diariamente o mundo em que vive e nele se situa. Havia um estímulo grande na redação em que cada um de nós pudesse se especializar em algum, ou ir mais a fundo em algum tema. Entende? O diagramador tinha que ler a notícia que fosse diagramar. Entende? Não é receber um monte de papel, contar as letrinhas e botar ali. Ele tinha que ter uma noção do que assunto ele estava diagramando. Porque aí ele podia ser um cúmplice do editor. E além do mais, o jornal criou dentro de si um primeiro... Não tinha Google, né? Criou um departamento de pesquisa para que
fomos acumulando notícias, guardando notícias, organizando. Então, essa eu acho que é uma das coisas que fizeram do JB um dos jornalistas marcantes, está nessa coisa de investir na preparação dos seus profissionais. O Jornal do Brasil ganhou prestígio nacional e internacional. E a Condessa Pereira Carneiro foi qualificada pelo jornal inglês The Guardian como uma das mulheres mais influentes da América Latina e pela revista francesa Marie Claire como uma das mulheres mais importantes do mundo. Uma das frases preferidas dela dizia assim: eu sou filha, neta e bisneta de jornalistas. Acho que eu tenho jornalismo no sangue. Ela enfrentou os fuzileiros navais que invadiram o jornal no dia do golpe militar de 1964. Eu era subchefe de reportagem do Jaime Negreiros, que era o chefe de reportagem, quando chegou às vésperas do chamado golpe militar de 1964, naquela época nós chamávamos, e eu até hoje acho que naquela época, o movimento militar de 64, não chegou também a ser uma revolução, mas foi um movimento militar, não era golpe militar no sentido que não se queria botar os militares no poder. O que se queria era tirar o João Goulart do poder. E no momento que as pessoas mais jovens hoje não se lembram disso, não têm a mínima ideia, em que o mundo estava numa Guerra Fria bem quente. E o Jornal Brasil, o Correio da Manhã, o Globo, etc., todo mundo queria tirar a queda do João Goulart, porque ele não estava conseguindo segurar isso. E aí começou aquela revolta de sargento, de marinheiro, de fuzileiro e tal. Inclusive, culminou esse negócio, no caso do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, às vésperas do 1º de abril de 64, foi tomado pelo almirante Aragão, que era o almirante de esquerda lá, que sublevou, houve uma sublevação dos fuzileiros, e os fuzileiros tomaram o Jornal do Brasil, simplesmente. Entraram, a Condessa saiu na frente, o Brito atrás, os repórteres, todo mundo foi para a rua e tal. Então era uma situação de iminência de um conflito militar e civil. Até que chegaram aqueles tanques que desceram do Palácio Laranjeiras e prestaram continência para o Lacerda, e aí viu-se que o Jango tinha caído, que o Jango foi... Bom, então, nessa ocasião, nós voltamos ao jornal e eu tive que assumir o cargo, porque o chefe de reportagem, na época, ele aderiu à greve dos jornalistas que eram favoráveis ao Jango. Depois não voltou para o jornal. Eu não era favorável, eu era favorável à queda do Jango. Nunca fui favorável à ditadura militar que depois veio a ocorrer com os generais Costa Silva, etc. E essa cobertura toda, me lembro, nós ficamos no jornal 24 horas seguidas fazendo essa cobertura. Não havia jornalismo online, of course, né? Tinha que fazer, tinha que ler a matéria, depois mandar para o revisor lá para baixo para rodar o jornal, não sei o quê. E foi um batismo de fogo. E eu quero lembrar que a cobertura do Jornal do Brasil do golpe militar de 64, ou da Revolução de 64, ou do movimento militar com apoio civil de 64, nós ganhamos o prêmio ESSO de reportagem de equipe. Foi o meu único prêmio que eu ganhei de jornalismo como chefe de reportagem, eu fui lá receber. O segundo momento que eu acho marcante, para mim, como tendo tomado a decisão, ocorreu, eu me lembro bem, que foi em 1978, um ano antes de eu vir para Brasília, que eu era chefe de redação, e nessa época, em 78, o doutor Brito Nascimento Brito, ele teve um AVC. Ele estava fazendo pesca de oceano na Venezuela, tal, e passou mal, tal, foi para os Estados Unidos. E foi todo mundo para os Estados Unidos. E eu estava sozinho no jornal. Quer dizer, sozinho, que eu digo o seguinte, eu era o responsável como chefe de redação, não estava o editor, nem estava
o diretor-presidente, nem eu era a pessoa que tinha que tomar as decisões. Aí, meia-noite e meia, mais ou menos, tocou o telefone lá em casa, namorava no Jardim Botânico. Aí a minha mulher branca atendeu o telefone, eu nem acordei. E era o Clóvis Basso, que era o segundo o secretário da oficina. Eu trabalhava com o Maneco. O Maneco era o titular. E ele falou: ô Branca, eu preciso falar com o Luiz, ó. O que você quer? Essa hora ele está dormindo. Não, mas é importante, porque o Papa morreu. Mas como? Você está de porre? O Papa morreu há um mês. Tinha morrido Paulo VI há um mês. Não, mas é o novo que tomou posse há pouco tempo. Morreu. Aquele negócio que o João Paulo I, ele só durou, o pontificado dele teve um mês, né? Um pouco menos de um mês. Aí a Branquinha me acordou, eu disse: quanto é que rodou? Já está rodando? Eu estou começando a rodar. Eu disse: quanto rodou? Mas já uns 10 mil, não sei. Eu disse: para a máquina. Foi a primeira vez na minha vida que eu usei essa expressão, que a gente que é jornalista, ele: parem as máquinas. Então nós fizemos, se não me engano, foram 4 clichês. Primeiro, segundo, terceiro clichê e tal. Aí quando eu cheguei em casa, 6 horas da manhã, 6h30, sei lá, aí 7 horas, toco o telefone, é o Bernard Campos. Eu estou ligando para você para te dar uma bronca e um elogio. Qual é a bronca? Você não me acordou? Pô? Eu fui andar, ele morava ali no Leblon, na Visconde Albuquerque. Ele foi andando ali até aquela banca lá na esquina de Ataúfo de Paiva, tá cheio de gente. O Jornal do Brasil: morreu o Papa. Eu disse: pô, tá de porre. E os outros jornais, nenhum deu isso. Só eu que dei, porque o Globo já tinha rodado quando o Papa morreu. Então nós vendemos 150 mil jornais, sei lá quanto foi. Estourou a banca, o Globo saiu com uma segunda edição às 10 horas da manhã. Então eu parei as máquinas. O Jornal do Brasil, pela Condessa Pereira Carneiro e o Dr. Brito, deram carta branca para grandes jornalistas. Então, houve um momento que as pessoas, corações e mentes se juntaram e fizeram do Jornal do Brasil o jornal mais, o jornal de referência nacional no Brasil e de referência internacional, de referência lá fora. Seremos, cada vez mais, um veículo de cultura a serviço deste país, do nosso povo e do seu ideal democrático. Maurina, niteroense de Icaraí, morreu aos 84 anos em 1983 com honras fúnebres celebradas pelo então cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles. Foi uma mulher decidida, vaidosa, entusiasmada e adversa à censura. Ela chegou a suspender a publicação do jornal logo depois de uma de suas edições mais marcantes, a edição do dia seguinte à promulgação do Ato Institucional número 5. O AI-5 foi o mais duro dos atos institucionais dos governos militares do Brasil. O ato foi assinado pelo general-presidente Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, ano em que foram muitas as manifestações contra a ditadura, manifestações que se seguiram ao protesto pela morte do estudante Edson Luiz. Ele foi assassinado durante um protesto na Cinelândia por aumentos de preço no restaurante Calabouço da Uni. O ato número 5 concedia ao presidente militar da República poder para fechar a Câmara, as Assembleias Legislativas, as câmaras dos vereadores. Suspender os direitos políticos por 10 anos de qualquer cidadão brasileiro. Cassar mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores. Também proibia manifestações populares de caráter político, tirava o direito ao habeas corpus e impunha censura prévia para jornais, revistas, livros, peças de teatro e música. Sempre veio uma ordem do governo, lá, uma ordem da censura. Chegou lá
Um oficial paisano se identificou com o oficial e entregou uma ordem de censura. Vai lá, não pode isto. Disse pro Dines. Então havia aquele monte de proibição, e aí veio um oficial lá para confirmar as proibições que tinha dado que não ia poder sair nada contra, não podia sair, aquelas coisas todas. E aí também, não pode sair contra, então não pode tudo a favor. E aí então modificou, o Quintal foi quem modificou o tempo. Roberto Quintal foi quem modificou o tempo. O tempo foi carregado, não sei o que lá. Cada um fez uma contribuição lá, de fazer uma besteira para não... O tempo está ótimo, tudo ótimo. Acho que foi assim que prenderam o diretor, o Sete Câmara. Aí a Condessa disse, não roda jornal. Aí os caras subiram lá. Estou dando ordem para não rodar o jornal. Um diretor do jornal preso, o jornal não roda. É um protesto contra a prisão do diretor do jornal. Aí subiu uma comissão até. Aí eu disse, eu não queria ir, né? Se vê, tá aqui, né? Para ver a Condessa. Para cumprimentar a Condessa pelo ato, né? Ele não rodar a edição, ele não rodou mesmo. No mês de dezembro, daquelas edições são cheias de anúncios de presentes. Negócio de Natal, né? E ela... Então lá, alguém falou lá, o que foi? E ela... Disse, não, isso é normal, isso é atitude minha, e com isso o povo brasileiro vai saber quem são os que prendem o diretor do jornal. São contra a liberdade de imprensa, não sei o que lá. Estávamos na fermentação do ato institucional número 5, e aí, no dia em que o ato institucional número 5 foi assinado, e o ato complementar número 38 foi assinado em Brasília, o jornal estava recebendo uma série de mensagens de áreas do governo, de órgãos do governo, para dançar conforme a música. E aí, 10 horas da noite, mais ou menos, uma tropa da aeronáutica entrou pelo jornal adentro. E estava todo mundo lá. Doutor Brito, Dines, Lemos, fechando o jornal. Mas todo mundo meio querendo sentir para onde vai o vento, né? Aí tem uma hora que o Dines saiu da mesa dele, passou por mim e disse assim, você já sabe qual é a previsão do tempo amanhã? Eu disse, já vi. Ele disse, então, eu já combinei com o Lemos, você usa os atos para fazer a previsão do tempo. E aí eu escrevi tempo negro, temperatura sufocante. Máxima 38 graus em Brasília. O ar está irrespirável. Fortes ventos varrem o país em direção a não sei o que. Mínima 5 graus em Laranjeiras, que era o ato institucional número 5 e o ato complementar 38. Porque eles estavam querendo ver prova das páginas. Então, nós fizemos a prova da primeira página conforme ela precisava ser para eles aprovarem. No que eles botaram o Jamegão, está aprovado, desceu para a oficina
E tudo que estava guardadinho entrou no lugar. Previsão do tempo, foto, hoje é o dia dos cegos, por aí afora. E eles não viram mais. O jornal rodou assim. Rodou e no dia seguinte amanheceu totalmente ocupado pela aeronáutica. Nessa época, as fotografias do Jornal Brasil, e isso faz parte da reforma que o Jânio de Freitas implantou no jornal, as fotos no Jornal Brasil tinham um título. Era um clima regido pela busca da excelência, pela busca do novo, pela busca do criativo, pela busca do incomum. Então, pela essa curva anti-dor que todo o Brasil sentiu, pô, não era qualquer um que ia fazer isso. Mas quando alguém fazia alguma coisa assim, a redação parava, o Lemos subia numa mesa e perguntava quem foi que fez isso aqui, e ficava todo mundo esperando do Lemos, que não era uma pessoa muito doce o tempo inteiro, uma grande bronca, e ele batia palmas, ele dizia, isso é fantástico, isso é genial, isso é sensacional. Jornal Brasil, minha forma assim, ele levou tudo que tinha de melhor do Diário Carioca. O Diário Carioca era Pompeu de Souza, era um jornal feito dentro da moderna técnica jornalística, mas era um jornal leve, bem-humorado, entende? Era sério, era um jornal sério, mas leve. E todo mundo da tribuna da imprensa, que era também a nova técnica, tudo novo, lead, não sei o que, pirâmide invertida, mas o estilo contundente da tribuna da imprensa, de Carlos Lacerda. Tá, tá, tá. A fusão dos dois estilos deu sucesso no Jornal Brasil. O estilo Jornal do Brasil, entende? A capa mais bonita que eu conheço teve uma enchente no Rio de Janeiro. Negrão, né? Aí nós percebemos o jornal, a chuva, todo mundo ligando, tá chovendo demais aqui, tá enchendo aqui, tá enchendo aqui. O jornal já praticamente fechado. Né? Aí eu digo, Noronha, Silveira, Felipe, vamos mudar primeiro. Aí botamos todas as fotos, antes de todo mundo botar as fotos clássicas da enchente. Carro andando por aqui, carro coberto ali, a rua cheia, botamos umas 4 ou 5 fotos clássicas da enchente. Pô, saímos na frente de todo mundo. Tá. No dia seguinte, continuou a chuva, igualzinha. Eu digo, caraca, o que eu vou fazer na primeira página? Aí vi aquelas milhares de fotos do carro cheio, gente cheia. Tá? Aí, uma foto, 2 negras abraçadas, com um olhar assim, ó. Era uma foto outra qualquer. O lançamento que eu ia dar nela é que eu dei a foto na primeira página. Inteira, quase inteira. Só aquela tripa contando o texto. Cheguei no Copy Dash e disse, tinha um título, você lembra que tinha um título na foto? Eu digo, 1 semana de folga para quem der o título dessa foto. Eu digo, aí quem deu? Dr. Sérgio Noronha. Um dia de enlouquecer. As mulheres estavam assim, né? Um dia de enlouquecer e a foto desse tamanho. Eu adoro essa página. Uma outra boa. Você está querendo, eu sei que foto, que página você quer que eu faça. Morre a lente. De manhã, hora do Brasil, pela manhã, o Dini chega lá,
vamos fazer o segundo caderno inteiro, só as sessões clássicas, o segundo caderno inteiro de Allende. Eu digo, beleza, vamos lá. Aí, entra o cara, dizendo assim, é proibido fazer escândalo com a morte do presidente Allende. Eu digo, muito bem. Aqui só tem um problema. Esse jornal não faz sensacionalismo. Esse jornal não faz escândalo. Eu não sei o que o senhor está querendo dizer com isso. Não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Nós não fazemos isso. O senhor está licenciando usar o telefone? Eu falei, não. Ele ligou lá para o chefe dele lá, aí perguntou. O que é isso? O homem está dizendo isso, até assim, assado. O que eu faço? Aí o cara, tá legal. Ele disse, não pode dar manchete com o jornal. Com a morte dele. Eu digo, beleza, meu pai, agora tá entendido. Agora eu entendi. Chama o Dini, chama o Bernard, chama o outro lá no Resende, que era diretor do jornal naquela época. O Dini olhou para minha cara e perguntou, não pode dar manchete? Eu digo, então não dá manchete. Eu digo, vai ficar mais sensacional do que sem manchete. Aí na cabeça já estava claro, não vai ser manchete, mas vamos sacanear eles. E eram, sei lá, 10h30, 11h da noite, não sei. Era tarde da noite, o jornal já estava no prédio novo, então era muito rápido você atravessar de Ipanema para a Avenida Brasil, e eu vim pisando eu tinha um Dodge Charger velocíssimo, era um tanque de beber gasolina azul, ultra rápido. Eu vim voando e na cabeça, não, vamos fazer um jornal sem manchete. Mas eu falei, olha, vamos fazer um negócio assim, vamos fazer um texto grande na máquina, lembro até, vamos usar a máquina Ludlow. A Ludlow era uma tituleira, máquina de fazer título, que fazia títulos corpo 48, corpo 50, 52, mas o menor corpo que eles faziam, acho que era 18 ou 24. Então vamos contar essa história na tituleira e não no linotipo, para sair um corpo maior, né? Mas com isso a gente não dá a manchete e faz um escarcéu maior do que a manchete. Foi uma sensação. Meu pai, que não era jornalista, era amanuense, funcionário público, telefone. Porra, censura passou brava aí. Dá pra perceber. Aí foi sensacional essa parte. Muito bom, muito bom. Eu me lembro que o primeiro telefonema que eu recebi foi do Armando Nogueira, que já tinha saído do jornal, estava na TV Globo, pleno vapor, falou, pô, coisa maravilhosa, não sei o quê. E na maior felicidade, e muita gente, né? E naturalmente, para o Brito, muita gente telefonou também. O período em que Diniz esteve no comando foi considerado a década de ouro do Jornal do Brasil. O único balanço público de sua gestão foi feito em 1971, por ocasião do aniversário de 80 anos do jornal. Um caderno de 16 páginas, intitulado Jornal do JB, publicado em 13 de abril, mostrava detalhadamente quem faz o jornal. Os números estavam lá. O jornal tinha 1.561 funcionários, 262 jornalistas, sucursais em 7 estados, correspondentes em mais 13, além dos internacionais, em Roma, Bonn, Londres, Tel Aviv, Paris e Nova York. A tiragem média diária era de 112.086 exemplares de terça a sábado e de 205.733 aos domingos.
quando eu cheguei na segunda-feira, né, para fazer a edição de terça, falou: bom, Diniz, amanhã vamos ter um jornal inteiramente novo, não é? Eu falei: o Brito, olha, não dá, da noite para o dia não dá. O que eu vou fazer, algumas coisas que eu acho que nem ninguém vai perceber, que eu sinto falta, mas daqui a alguns anos eu acho que a gente pode criar um processo evolutivo. Eu era um garoto, né? Como é que eu... Uma certa audácia. Falar: olha, daqui a alguns anos a gente terá um jornal novo, mas tudo devagarzinho, mudando o corpo, as famílias, a paginação, mas o jornal tem que continuar. E não tive nenhuma preocupação em mudar a cara do jornal. Eu botei um fio em cima, assim, que o título estava, o logotipo andava meio solto, e eu achava que tinha que prender ele. Comecei a forçar as manchetes, porque às vezes o jornal saía sem manchete, com títulos fortes, assim. Eu acho que tinha que ter uma hierarquia. Em suma, fui fazendo coisas muito simples, e criando uma estrutura, não é? O jornal tinha que ter uma qualidade média, ele não podia ser um jornal de grandes lances e depois passa 15 dias chatíssimo, que ninguém quer ler. Não, o jornal tem que ter uma qualidade média, inventivo sempre, inteligente sempre, não é? Eu acho que... mas isso são medidas que não se vê, né? Você vai montando, criamos essa estrutura. Eu criei as editorias, porque tinha que criar editorias, porque estava tudo mais ou menos perdido, ficava tudo misturado na redação. Não, vamos ter editoria, vamos ter a chefia de reportagem com os repórteres, cobertura local, vamos fazer a editoria de esporte e vamos criar, em vez de ser departamento fotográfico, vai ser editoria de fotografia. Quando eu cheguei, os tempos estavam muito bicudos, do ponto de vista de radicalismo político, né? E tudo muito extremado, tanto que eu me lembro da primeira manchete que eu dei, na terça-feira, que era algo assim: Jango condena os dois radicalismos, o duplo radicalismo. Eu tentei marcar a posição de que o jornal não era de extrema esquerda nem extrema direita, né? Tinha um lado brasileiro em que os censores gozavam: você vai ser preso, hein, cuidado, não sei o quê. E o outro lado que eles sabiam o que eles queriam e não se deixavam ludibriar. Mas o triste foi logo depois, né? Que os censores estavam lá, e na sexta-feira, quer dizer, uma semana depois da tal edição histórica, eu, por coincidência, já tinha sido convidado pela PUC, pela minha turma da PUC, para ser paraninfo. Tinha me convidado isso antes ainda. E eu já tinha preparado meu discurso sobre o negócio, a violência da invasão da Tchecoslováquia. Mas quando aconteceu o AI-5, eu falei: não, eu tenho que mudar, tenho que falar sobre... Se não falar diretamente... E aí eu fiz um discurso a favor da liberdade de imprensa, da democracia, e foi muito aplaudido, né? Eu nunca tive uma vida política extra-jornal, não é? Eu sempre fui de dentro da redação. Mas eu achei que nessa ocasião o jornal devia dizer que o editor-chefe tinha sido escolhido para ninfo e, se possível, reproduzir alguns parágrafos, não sei o quê. E deixei o artigo lá. E eles fizeram uma matéria de 2 colunas. Eu me lembro que depois eu vi uma matéria de 2 colunas, editor-chefe. Eu saí, digamos, de tarde. Eles viram a notícia logo. Terminou, fui para casa e tal. Era a minha folga, aquele sábado, seria a minha folga, o Lemos ia ficar. Eu tinha uma casa em Itaipava, eu deveria ir para Itaipava, e o Lemos ia ficar cobrindo. Quando eu chego em casa domingo à noite, entro em casa, batem na porta de serviço,
e batem na porta de entrada ao mesmo tempo. Aí eu falei, bom, fui lá abrir, não, era a Polícia Federal, mandando eu me vestir, e nem deram tempo de levar roupa. Aí fui preso, a noite toda rodando aí por não sei quantas delegacias. Foram dias muito complicados. Não é só a questão do conforto, é a humilhação mesmo, né? É a grande oportunidade de se contar coisas foi propiciada, coisas que a censura não admitiria, foi propiciada pelos sequestros. Porque nas cláusulas dos sequestros, para a libertação do refém, sempre tinha: a imprensa tem que publicar um manifesto dos sequestradores. E graças a isso, a sociedade brasileira, ou aqueles que se interessavam, estavam sabendo que tinham uma ditadura, que torturava, que não sei o quê, que não sei o quê. Acabei, por obra e graça do Alberto Dines, né, e do Fernando Gabeira, vim trabalhar na pesquisa. Isso foi em 67. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e numa das viagens ida e volta aos Estados Unidos, e trabalhei aí durante alguns meses, que foi uma experiência incrível. Imagina que o jornal tinha um setor onde estavam ali alguns intelectuais, né? Quer dizer, quando você fazia matérias um pouco mais profundas, era a pesquisa que redigia essas matérias. O primeiro artigo sobre o tropicalismo brasileiro, artigo interpretativo, foi feito no Jornal do Brasil. E, aliás, com esse artigo eu acabei casando. A Marina foi lá cobrar esse artigo, onde é que está esse artigo, etc. Isso é uma coisa que vai já há 45 anos. Quando o jornal, em 80, estava aquela coisa, outro movimento importante, a volta dos exilados. O jornal estava envolvido naquilo. E eu, de alguma maneira, me sentia muito mobilizado, né? Eu tinha escrito esse poema, que era um poema longo, tinha 17 páginas, e esse poema tinha sido divulgado na Suécia, entre os exilados da Suécia. Mas a Suécia não é exatamente um país que se pergunta, né, que país é este. E o poema tinha sido escrito dentro do contexto brasileiro. Aí um dia, quando os exilados começaram a voltar, e criou-se um clima de expectativa, eu desabusadamente, não era funcionário do jornal, não era jornalista, foi o jornal, procurei o Walter Fontoura, eu também não conhecia, disse, olha, é o seguinte, eu escrevi umas coisas aqui sobre a situação brasileira, etc. E não falei a palavra poesia. E ele começou a ler, leu 2 ou 3 páginas, e falou, eu vou publicar. Depois disso, o jornal teve coragem de publicar vários outros poemas. E a poesia fala umas coisas que ninguém pode falar. Na sala, que era dos editorialistas anteriormente, sentavam-se os censores. E a gente ficava trabalhando aqui, vendo eles no aquário. Era muito desagradável. Muito desagradável. E várias matérias não passaram, várias crônicas minhas não passaram, mas passou uma crônica muito alucinada que era assim, só no alto. E aí eu listei todas as coisas que são proibidas. Falar com motorista, a entrada de pessoas estranhas ao serviço, fazer barulho depois das 10 horas. Fui listando todas as coisas proibidas, sem usar a palavra proibido, e só no fim botei proibido. Eu entrei direto no caderno B, teve uma importância estética, muito marcante, porque havia uma inovação, cortes de foto absolutamente alucinados, novíssimos, espaços brancos, que já havia começado anteriormente, né? No suplemento no dominical suplemento dominical do Jair, e que o caderno B assimilou e adotou. Então, temos aí uma mudança estética muito importante. Uma mudança de conteúdo.
criando sempre coisas novas, páginas novas, entrando na vida da cidade. Ele era muito carioca e, ao mesmo tempo, espalhava o pólen carioca para todo o país. Durante certo tempo, que agora não sei quantos anos, foi o Nonato Masson editor. Então nós fazíamos um caderno muito ligado à história, porque o Nonato Masson é apaixonado por cangaço, história nordestina, raízes, quilombos. Quando o Nonato saiu, entrou Paulo Afonso Grisol. Houve uma mudança da história para arte cênica, cultura mais no sentido do espetáculo, uma leitura mais, uma cultura mais do atual. O jornal foi muito mais importante para mim do que eu para o jornal. Porque o jornal me fez jornalista, mudou a minha vida. Eu não sabia nada de imprensa, aprendi tudo, fiz curso básico, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento. Eu me fiz escritora no jornal. Eu aprendi a escrever no jornal, para o jornal. Só depois eu passei a escrever para mim. Então, na minha vida, foi determinante, mudou a minha vida. Além de me dar um marido, era muito emocionante. Porque nós nos sentíamos farejando o tempo inteiro, como uma raposa, como um animal farejando. O que está acontecendo? O que é novo? O que é bom? O que é interessante? O que a gente pode colher? Estávamos sempre a colheita, era muito vivo, muito intenso. Não era um trabalho de funcionário público, não era uma marcação de ponto, era uma entrega vital. Foi muito bom. Quem não viveu aqueles anos não faz a menor ideia do que era aquilo. Era uma época de linguagem subliminar, era uma época de subtexto para você conseguir passar as coisas. E quem conseguia passar as coisas, a censura, era justamente os cadernos paralelos, os atalhos, onde onde a censura não estava focada ali, a censura estava focada na primeira página. A censura estava focada na política, na economia, o que esses caras vão falar. E aí era uma censura acirrada mesmo. E o Caderno B começou a sair pela culatra. Então, eu me lembro de algumas matérias, por exemplo, Anísio da Silveira tinha aquele Museu de Imagem do Inconsciente. E ela vivia desesperada porque os pintores dela, aqueles artistas plásticos que depois ficaram famosíssimos, estavam confinados na colônia Juliano Moreira, que não era brincadeira, né? E ninguém podia entrar. E um dia a gente combinou, eu coloquei uma bata branca e entrei com ela na colônia como medical, psicóloga, e acabei entrevistando aquela sujeira, aquela pobreza, aquela tristeza, e aqueles artistas maravilhosos, sabe? Mostrando aquelas pinturas incríveis, e estavam ali feito indigentes com uma trouxinha na mão. E ela era de briga, Anísio da Silveira. E ela queria que denunciasse aquela Queria situação. que denunciasse e não conseguia, porque ninguém entrava lá, né? E aí ela assumiu e ela entrou entrou comigo e foi se não me engano, tinha o fotógrafo, também foi disfarçado. O Caderno B fazia reportagem, ou seja, ele dava tempo para a pessoa sair e fazer e deixava sair a matéria. O Drummond era uma figura que todo mundo queria entrevistar. E ele, evidentemente, ele não se deixava entrevistar. E aí eu telefonava para a casa dele, ele atendia, alô, Carlos Drummond, tudo bem, conversava, não sei o quê. Aí chegava o momento crucial. Drummond, olha, a gente queria fazer uma entrevista com você. Estou muito doente. Não estou podendo e tal. Pum, desligava o telefone.
Uma vez, 2 vezes, 3 vezes eu falei, olha, o editor na época era Humberto Vasconcelos, que já morreu até. Humberto, a gente não vai conseguir, eu vou tentar. Você me dá um tempo? Dou, tudo bem. Um belo dia eu saio, ele morava em um prédio na Bulhões de Carvalho, um prédio de esquina assim. Aí eu fui subindo, toquei a campainha. Abre a porta o próprio Drummond. Eu fiquei tão apavorada, tão espantada, que eu fiquei olhando para a cara dele, e aí ele... Ah, já sei, você é uma estudante que veio conversar comigo. Entra aqui. Abriu a porta e eu adentrei o apartamento. Senta aqui, eu vou trazer chocolatinho para você. Trouxe chocolate, conversou quase 2 horas de papo maravilhoso, e eu assim para ele. Eu perguntava algumas coisas muito timidamente, porque eu fiquei mesmo em estado de choque. Na verdade, eu não esperava que fosse acontecer isso. E eu não falava nada, porque eu sabia que no momento que eu falasse, primeiro ele ia vetar. Falar, ah, não, isso não vai sair e tal. E segundo, eu estava frita, porque ele ia parar de falar. Voltei lá para a redação, falei, olha, Humberto, entrei, conversei, tenho a matéria, mas eu não vou publicar essa matéria. Mas por que você não vai publicar? Porque ele não sabe como é que eu vou fazer isso com o Drummond. Eu faria com o Newton Cruz, sabe? Com qualquer pessoa, mas com ele eu não vou fazer. Bom, para você não esquecer, porque você não anotou nada, eu falei, não, senta e escreve, porque pelo menos você guarda. Falei, tá bom. Tchoc, 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 tchoc. Máquina de escrever, na época. Carbono. Que nos deixou com um monte de veia aqui na mão, né? E escrevi a matéria. Ele falou, me deixa ler. Pegou para ler. Gaveta. Publica! Na hora. Falei, Humberto, eu não posso publicar isso. Pode, não se preocupe, eu cuido. Humberto, ele não sabe. Pumba, oficina. A matéria sai na primeira página também. E o título era uma paródia ao poema dele, Vai Carlos ser gosto na vida, né? Saiu, Vai Carlos ser molestado na vida, que era tudo que ele não queria. Mas é aquela coisa, ou você faz ou você não tem a matéria, né? Não há essa diferença entre... cultura é uma coisa... Sabe, assim, é um adereço. Não é. Cultura pode ser muito interessante se você investir nisso. Era outra época, era uma época boa de se trabalhar. Tinha a Clarice Lispector, tinha coluna lá. O Vilas Boas Correia estava na política. Era esta a redação do Jornal do Brasil. Ou seja, todo mundo queria... visitar o Jornal do Brasil. Você estava lá numa época em que entrava hordas de crianças, adolescentes, adultos, olhando assim, para a redação. Eu lembro que o Fritz Utzeri, nosso colega, botou um cartaz assim bem grande. Quando ele via aquilo entrar, ele nem começava, ele punha aquele cartaz assim na frente, que era... Não converse nem jogue amendoim para os jornalistas. Eu estou tentando me lembrar alguma outra matéria, mas enfim, ou que eu tenha feito, ou que as pessoas tenham feito. O Jamari França fez... Começou a mostrar as bandas de rock. Que era uma coisa que ninguém dava muito... Porque era uma coisa paralela à sociedade. Não era a sociedade. Né? Era a juventude se revoltando da maneira que elas podiam se revoltar. Foi muito, muito... teve um impacto grande. Verão de 82, eu comecei a perceber que estavam aparecendo umas bandas novas com nomes esquisitos, como Kid Abelhas, Abóbora Selvagem, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho. Aí eu era internacional, mas eu fui lá no Caderno B e sugeri ao editor fazer uma matéria sobre as bandas e tal. Ele topou, eu fiz. E a partir daí eu comecei a cobrir a ascensão da geração 80 do rock brasileiro. Fazendo internacional ao mesmo tempo. Eu trabalhava 14 horas por dia. Na internacional eu escrevia sobre política americana,
sobre relação entre as superpotências e sobre guerras. Então tinha essa dualidade, né? Era o homem da guerra e era o homem do rock. Naquela época era o grande jornal do Brasil, né? Zózimo, uma época, chegou a editar o Caderno B e ele me deu, eu pedi para ele me deu 2 colunas. Então naquela época o JB era um jornal de referência, né? Às vezes o Aldemar Toguiol chegava na redação e já saía berrando a matéria dele, entendeu? O pessoal da cidade, todo mundo era entusiasmado com o que fazia, né? Que eu acho que é um espírito que se perdeu com o tempo, infelizmente, né? Ia ver a fusão. O Jornal Brasil da elite era do Leblon, de Ipanema, Copacabana, para o centro no máximo. E o jornal de importância nacional, mais voltado para esses fatos ultra-urbanos, né? E então o Jornal Brasil pediu a mim, ao Jace André e ao Paulo César, fazer uma matéria mostrando o que era a Baixada. E nós passamos meses, mais de um mês na Baixada, para fazer uma série, eu acho que foram 10 páginas, contando o que era a Baixada, o que era que ia se ligar, o que era que ia fazer parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, que era a Baixada Fluminense. E a história na pobreza, porque nós estávamos em plena ditadura, e o comando do Exército, da Vila Militar, quem comandava a Baixada. E nesse desespero, que era a pobreza dominada pelos militares, nós descobrimos coisas incríveis, como, por exemplo, que era difícil recrutar crianças ou adolescentes para o Exército, porque não havia peso, o peso mínimo não chegava ao peso mínimo. De tanta subnutrição. Tanta subnutrição. O prêmio ESSO, naquela época, quando era escrito por 2 pessoas, era prêmio de equipe. O Mauro Santayana descobriu na Torre de Berlim, quando foi aberto depois da Segunda Guerra Mundial, a verdade sobre os ataques de submarinos estrangeiros aos navios brasileiros. 14 documentos e contou em matéria, mandou para o Rio as matérias dizendo dia tal houve isso, o navio X foi bombardeando, etc. Tal. E eu fui escalado para pegar aquela narrativa da Torre de Berlim e procurar as pessoas que tinham vivido aquilo aqui no Rio. E eu tive uma sorte danada, porque como bom goleiro e bom repórter, o cara tem que ter sorte. Um tio da mãe da minha filha mais velha, Maria Júlia, era Neuza, a minha mulher, tinha ido para a Itália. Tinha acompanhado aquelas coisas todas, conhecia todo mundo, me abriu milhões de conhecimentos e aproximações de pessoas que guardavam jornais e contavam as histórias como tinham vivido lá. Eu me lembro o cara contando que eles estavam nadando para o litoral da Bahia, para a praia da Bahia, e achavam que havia fantasmas, eles estavam tão cansados, e achavam que viam obstáculos, moinhos de vento, coisas assim, desse tipo. Então misturou-se a matéria do oficial, do Caderno A do Jornal Brasil, do Mauro Santayana, que ganhou o prêmio ESSO, com a matéria que era no Caderno B, que confirmava e teatralizava, vamos supor, o ato humano da coisa, quer dizer, dos documentos frios do nazismo para a matéria de jornal. E eu me lembro, eu relendo essa coisa, como nós éramos preciosos, porque eles não tinham imagem. A nossa imagem era a narrativa. A narrativa era o cinema. Era o cinema. Era lindo o negócio. Aquilo é uma escola que eu aprendi com o Jornal Brasil, com Dines, com Lemos, com os repórteres que trabalhavam com a gente ali, que era um pessoal de altíssimo nível. Todos sabiam muita coisa de tudo. Eram especialistas em ideias gerais, mas muito bons. Estava fechando a primeira página, aí o Gaza entra desesperado no grande mesão ali na frente do COP e diz que tinha havido uma bomba no Rio Centro. Explodiu uma bomba num Puma perto, na frente do
de onde estava vendo um espetáculo de música popular brasileira. O Chico Buarque lá dentro. Então. Bom, aí foi uma meia hora de muita angústia, porque chegou o fotógrafo, chegou o repórter, cujo nome eu não me lembro, depois chegou o fotógrafo, mostrou a foto, uma foto perfeita, descrição maravilhosa do episódio, e ficamos eu e o Gazaneu nos degladiando ali sobre se aquilo era um fato policial ou se era um fato político. O jornal vivia numa corda bamba muito grande, porque ele era muito mais visado pelos militares do que o Globo, embora não fosse um jornal de oposição aos militares, absolutamente. Mas ele era um pouquinho menos comprometido com o regime militar do que o Globo era. E o Gazaneu só faltou me cuspir, porque ele dizia: "Ô Paulo Henrique, deixa de ser burro. Isso aí é a foto da morte do Moro." Do Aldo Moro. Do Aldo Moro. Aí eu falei: "Porra, Gazaneu, eu não tenho certeza. Você tem?" Aí peguei o Fritz Utsri e o Heraldo Dias, dois repórteres maravilhosos, da Geral, como talvez não existam mais hoje, e botei eles no caso. E disse: "Olha, esse assunto é de vocês." Nós fizemos um diagrama na primeira página, a ilustração no alto foi um diagrama, provando que aquilo era uma bomba dirigida, que explodiu antes, porque era para explodir lá dentro. Aí culminou essa cobertura com o trabalho do Fritz e do Heraldo desmascarando a explicação do Coronel Job de Santana. Que foi o relatório final. Foi o relatório final, que era uma fraude completa. E o Fritz e o Heraldo fizeram dele, do relatório, picadinho. Eu dormia por 1h da manhã, 5h30, 6h eu descia para pegar o Globo e ver, comparar jornal contra jornal. E era uma maravilha, e a gente se parabenizava todo dia, e era uma grande festa. E tem uma coisa que eu aprendi, isso é uma coisa que você só aprende na batalha cruel do dia a dia, é que o repórter sempre tem razão. Bom, o outro episódio é um episódio razoavelmente conhecido e tem o episódio da Proconsult. O que a Proconsult se ofereceu a fazer para o Tribunal Regional Eleitoral, a mando do SNI, era a totalização do computador. Porque a apuração em si não tinha como roubar. Então, se você seccionasse o processo antes de entrar na mão da Proconsult, você teria condições de fazer uma apuração limpa. E foi isso que nós fizemos, apenas isso, com a ajuda da Rádio Jornal do Brasil. O que a Globo tentou fazer foi configurar a vitória do Moreira com os votos do interior. Tanto é que a primeira manchete que eu dei na primeira página foi: Moreira sai na frente com votos do interior. E aí, a partir daí, a gente começou a dizer que o Brizola ia ganhar. Foi uma operação armada dentro do SNI, que o Golbery confessou que foi do SNI mal feito. Até que um dia a gente bancou. Brizola vai ganhar com não sei quanto. Blá, blá, blá. E eu fiz uma correção. Eu me lembro que eu fiz, foi uma das coisas que eu fiz com mais orgulho na minha vida. Peguei a página inteira, da página 3 inteira do Jornal do Brasil, inteira, acho que eu tenho isso emoldurado, e botei assim: correção. O Jornal do Brasil ontem disse que o Brizola ia ganhar com a vantagem de 5,993. Errado. Brizola vai ganhar ganhou com a margem de 5,92. Uma coisa. O DBC abalaram completamente as estruturas de poder no Brasil, porque foram absolutamente surpreendentes. Ninguém imaginava isso. Eu acho que mesmo Lula, que foi o articulador subjacente a esse processo, não tinha a menor ideia do tamanho que isso ia assumir, não tinha de jeito nenhum. Qualquer jornal, né, na medida em que se orienta com um foco,
ele organiza o pensamento das pessoas que eu leio. Tá certo? Então, as greves do ABC, nós demos uma interpretação à greve do ABC que foi seguida por todos os demais jornais, né? Teve uma alteração interna no jornal, puxada pelo Paulo Henrique, eu acho que apoiada também pelo Gaspar, que era o seguinte: nós deslocamos a greve da seção de polícia para a seção de economia. Então, no começo, o Globo, por exemplo, os jornais de São Paulo, fizeram uma cobertura absolutamente ridícula. Com essa cobertura maciça nossa, nós forçamos o Globo a entrar na cobertura. O Globo foi forçado a entrar na cobertura. Nós estávamos debaixo de ditadura do Galho. E aí você tem que fazer honra aos caras que estiveram na frente disso. O Silveira, Hélio Gaspar, Paulo Henrique Amorim. Eu era uma peça nesse processo. Agora, eu também sabia usar o meu espaço, tá certo? Em 1979, eu saí do Jornal do Brasil. Fui demitido. Eu fui demitido pelo seguinte: na semana anterior, eu tinha dado uma manchete com Maria da Conceição Tavares, onde se fala pela primeira vez no Brasil em ciranda financeira. Se fala para o grande público. Era uma expressão da Conceição, criticando a ciranda financeira. Certamente, a direção do jornal mandou me demitir. Hoje se tornou uma coisa no lugar comum, o cara falar mal de juros e tal e tal. Na época, não. Eu não sei se o Delfim, pessoalmente, teve alguma influência nisso, mas foi o grupo do Delfim que pediu a minha cabeça. Eu fui fazer uma coisa que jornalista nenhum faz. Sabe o que é? Cobrir uma defesa de tese da Conceição. Eu acho que para professor titular, não sei. E o jornal denunciou? O jornal deu o que eu estava dando, eu estava digitando no fim de semana. Era o fim de semana meu. Essa foi boa. Tinha 16 anos, quando tive que marcar lá no vestibular que profissão eu vou querer para o resto da minha vida, e acho que denunciando o que estava errado, achei que conseguiria mudar o mundo, falei, vou por aí. Orivaldo Perim, secretário de redação, me chama no aquário dele. Malu, você já percebeu que quando fecham os ferros velhos por motivos de férias deles, diminui o roubo de carro, o furto? Não, nunca percebi. Procura isso. Pesquisa isso. Apura, você é boa repórter. Eu acho que tem alguma conexão com polícia. Polícia deve estar envolvida, vai ver isso. Daí fui entrevistar bandidos, tirei ladrão de carro de delegacia. Então publiquei esse mapa com o nome de cada policial, cada delegado, cada inspetor, fotos, e apurei que tinha apuração, inquérito na corregedoria de polícia para investigar quem eram os delegados, quem eram os inspetores, os detetives e etc., os cargos deles, e foi mostrando isso. Iam botar 50 gramas de cocaína no meu carro. E com isso eu provavelmente seria demitida por justa causa. Daí fiquei com medo, falei, bom, vou avisar 3 pessoas. Avisei o Merval Pereira, que na época era o editor executivo, meu chefe. Avisei meus pais, né, que pagaram escola para filha, faculdade. Minha filha agora é outra. Deu desgosto, dá um desgosto desses. E avisei os chefes da polícia, né? O corregedor foi que me tranquilizou e falou, olha, Malu, quando eles ameaçam, eles não fazem. Eles já conhecem a psique desse policial bandido, né? Uhum. E você pode ficar tranquila. E eu voltei a dormir, confiei. Tem que confiar, né? A psicóloga de uma amiga disse que a gente tinha instinto suicida, né? Falei, não, mas eu nunca pensei em suicidar, mas instinto suicida, segundo a psicóloga, era a gente não ter medo da morte que nem as pessoas normais têm. O Ayrton Senna não tinha medo da morte. A gente passava no limiar dela, mas a gente tinha o nosso objetivo
e queria continuar nele, porque se a gente não denunciar, aí mesmo que, como dizia o Barão de Tararé, daí, da onde nada se espera, daí mesmo é que não sai nada, né? Quer dizer, eu acho que eu fiz o meu papel. Eu sabia que era uma matéria boa, mas eu tinha feito outras boas matérias, nunca inscrevi matéria em prêmio e tal, e até hoje nunca escrevi. Mas a redação inscreveu, achou que dava. Legal. E foi uma surpresa grata. Instinto suicida, mas na hora você tem uma... Não tem como, e o meu instinto era esse, era fazer, porque eu não consigo ver uma coisa com a câmera na mão e não fotografar. É meu instinto já esse. Pode estar explodindo, igual aquela da carrocinha da pipoca. Eu olhei e percebi que ia acontecer alguma coisa, virei a câmera, quando eu foquei, pum, explodiu. Antes de qualquer coisa você já pensa na imagem, eu já penso assim. Eu penso em olhar já vendo com a câmera, meu terceiro olho. Né? E aí tem que ser rápido, senão perde. O Alberto foi um chefe assim que Deus o tenha. Ele foi um chefe assim, chefe. Porque ele manjava, ele entendia, ele falava, ele não precisava ir lá, mas ele sabia como que se fazia. Quando a gente ia fazer uma enchente e voltava da enchente, ele olhava para ver o nível da água que estava no nosso corpo. Se tivesse abaixo daqui da cintura, se estivesse abaixo da cintura, ele nem pegava o filme para ver. Eu fui passando pela estrada, porque eu estava voltando de uma matéria no Jacarepaguá. E é uma serra que liga Jacarepaguá com Grajaú. E eu vim atravessando a serra de volta, voltando para o jornal, quando eu avistei o camburão parado na beira da pista e vi que tinha gente sentada, presa. De alguma forma estava ali, estava todo mundo sentado e a polícia em pé. E eu olhei, pedi o motorista para parar, ele parou, ainda deu uma marcha rézinha, eu voltei e fui lá em direção e quando eu me deparei logo com a cena deles sentados. Essa daqui deles sentados. Uhum. Quando eu fiz essa foto aqui deles sentados, logo chegou o tenente, recolhe, mandou recolher, porque viu que podia dar alguma coisa, mandou recolher, mas só que eu fui fazendo a sequência. E aí fui fazendo, eles se levantaram e foram pro camburão. Eu vi que não era uma coisa normal, porque ainda perguntei, vem cá, eles não têm algema? Cadê a algema? Aí a resposta dele foi, não tem, só tem uma algema. A gente não tem algema, tem que ser com a corda mesmo. E amarraram todos, um no pescoço do outro. A maior repercussão que teve, na minha opinião, foi porque na época a gente estava ainda continuando, vivia um restíciozinho de ditadura. Então, na época era o Chagas Freitas, o governador. E deu um empurrãozinho, a foto deu um empurrão para derrubar o governador, para tirar, mudar o governo. Essa repercussão que acontece com as minhas fotografias é que eu me vanglorio e me dá mais vontade de fazer, porque trabalhar com a justiça, né? Fazer a justiça. Essa daqui foi no Alto da Boa Vista, quando a gente estava fazendo a matéria sobre turismo. E eu me preparando para fotografar, percebi eles entrando e rendendo o guia. Uhum. Eles viram que eu estava em cima, mas quando eles viram com a câmera, eles não me viram fotografar, porque eu já estava tirando o filme. Porque eu já tinha fotografado e já tinha tirado o filme quando ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, ele falou, me dá a máquina, com a arma me apontando. Eu dei a máquina para ele, falei, leva, menino, leva tudo. E peguei o filme e joguei com essa mão direita para trás, fora no mato, que eu falei, se me matarem, alguém acha... Se me matarem, alguém vai ver quem foi. Eu acho que talvez a coisa que mais me marcou, mais emocionante para mim, tenha sido o golpe militar no Chile. Não o golpe militar do Chile em si, porque eu estava acostumado à morte do Pablo Neruda, do poeta Pablo Neruda. Nós ficávamos no Hotel Carreira, onde estava concentrado todos os jornalistas, que só tinha esse hotel grande no Santiago.
E nós ficávamos no terraço do hotel, no toque de queda, toque de recolher, de 6 da tarde às 6 da manhã, era o toque de recolher. E nós ficávamos lá em cima para jantar, bater papo, tomar vinho, jogar conversa fora, porque se você ficasse na rua, as patrulhas passavam tocando a sirene e quem tivesse era metralhado. Podia ser criança, diabo eles fuzilavam, não tinha nada. E aí eu fiz amizade com a cidadã e com o embaixador do Uruguai. E essa senhora me disse, Evandro, vocês estão querendo achar o Neruda, não vão achá-lo porque ele está confinado na Isla Negra. Mas eu vou dar uma dica para você, está sendo transferido hoje para cá. E eu soube que ele foi maltratado na estrada, tal, no caminho, o militar tiraram ele da ambulância e tal. E vai para o Hospital Santa Maria. Vai lá e fala com ele. Amanhã você vai lá e fala com o diretor, em meu nome. Eu fui. Chegando lá, falei com ele, viu o cartão dela e tal. Aí ele disse assim, olha, seu Evandro, ele realmente está aqui com a dona Matilde. Aí ele, tá bom, eu vou abrir a porta, aquele buraquinho na porta, assim. Dona Matilde, portal do Jorge Amado, eu senti, melhora pro poeta. Aí ele fechou a porta, não deixou nem acabar a frase. O senhor vai embora e me liga, toma meu telefone, me liga às 10 e pouco que eu lhe dou o boletim das 10, que é o último. Aí eu liguei para ele, 10h15, 10h20, sei lá. Ele disse, senhor Evandro, lamentavelmente, nosso poeta maior faleceu de 9h45. Eu disse, puta, e agora? Me mandei para o hospital, né? Com a minha cama escondida. Chegando no hospital, estava lá cercado, até os dentes de polícia. Eu digo, putz, estou roubado. Tem que entrar nessa desgraça. Aí fiquei lá rodando, igual o peru, né? Tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar. De repente, cara, é o que Alberto Ferreira falava, né? Sorte. De repente, abre uma porta no fundo do hospital, eu olho, não vejo os caras lá do outro lado conversando, quando eu entro, a foto é impactante, a foto é emocionante. Puta que pariu. Quando eu entro no hospital, aquela coisa de sorte, o caixão do cara na porta que eu entrei, no porão do hospital. No porão térreo. Uhum. E Dona Matilde sentada lá. Ai, e o caixão dele aqui numa maca, só ele e ela aqui, eu, pum! Quando nós chegamos no cemitério, o exército não atacou, recuou, o Pinochet ordenou o exército cercar o cemitério, mas não atacar. E convidou a imprensa para uma entrevista coletiva, para esvaziar o enterro. Ele vai pra porra, enterro, Pinochet, né? É importante, cara. Aí quando nós entramos no cemitério, aquela multidão cantando os poemas do Neruda, que coisa emocionante. Eu subi na tumba, o corpo chegando, eu comecei a derramar lágrimas. Foi emocionante. A fotografia falava aquilo que vocês não podiam falar, porque vocês eram massacrados. Eu me lembro que eram 2 militares, eles tomavam como é que chama? As laudas. Uhum. Era escrita mais, tomavam as laudas de vocês, rasgavam e empurravam os repórteres, era uma vergonha, né? Mas eu acho que a fotografia teve um momento importante na ditadura militar do Brasil, porque a gente conseguiu mostrar, salvar muita coisa que se pode estar contando hoje para essa turma nova aí de estudantes. E eu me lembro que eu fiz aquela foto abaixo da ditadura, Povo no Poder, que foi da Câmara do Vereador, eu e o Vladimir discursando, e eu vi aquela faixa ali, me chamou a atenção, eu mudei de lente, pus uma lente mais fechada para fazer aquela faixa que eu achava que podia ser uma primeira página, e quando nós entregamos ao Rodine, foi uma euforia, porra, vai ser a primeira página, mas a gente esqueceu. Tinha 2 lá ali dentro, daquela outra sala lá, tinha 2 casacos verdes, né? Aí eles chegaram, o que é que vocês estão aí gritando, sensacional, né? Dá essa porra aqui, isso aqui não vai porra nenhuma, rasgou a foto, vocês estão pensando o quê? Que nós somos bobos? Pô, ficou todo mundo murcho lá, que merda, pô, que filha da puta e tal. E aí? Aí, olha, eu vou deixar vocês publicarem, deixa eu ver o material. A gente mostrou alguma coisa lá e tal, mais ameno, né? Ah, eu vou deixar publicar isso aí. Que era uma foto, que foi a foto publicada na primeira página, que era da multidão inteira, feita de grandão, que você não lia nenhuma foto. Aí nós murchamos, todo mundo ficou murcho, porque aquela foto virou um livro. Eu fiz um livro com ela, que eu achei 100 pessoas ali, entrevistei 100 pessoas, 40 anos depois. É sensacional. O livro, eu até digo que o livro não é um livro de fotografia, é um livro de, entendeu? É um livro de história.
Jornal do Brasil teve um determinado momento, eu acho que são fatos históricos. Hoje o Jornal do Brasil, se nascesse, não existiria daquela forma. Não teríamos aquilo, porque aquele processo era daquele momento histórico que a gente vivia, do momento que o país passava, né? E foi super importante, porque a direção da casa, né, os donos do jornal, sabiam da importância em soltar esses jovens todos. A gente não tinha amarras, né? Cada um era o profissional que era e era respeitado por isso. Hoje em dia não, esses processos, eles pegam esses profissionais como nós éramos, que continuam nascendo profissionais como nós éramos. Só que os processos, a maneira com que se conduz todos os processos, né, empresariais, inclusive o jornalístico, ele corta as asas muito rápido, pasteuriza esse grupo muito rapidamente. Então, hoje, o Jornal do Brasil, se alguém pegasse o nome e fosse colocar, ele jamais seria aquilo que ele foi. Então, era muito fácil trabalhar. Eu já tinha o aquecimento do governo Sarney, né? E eu fui o único que acabei indo na contramão da grande massa da imprensa que quase que abraçou o Collor como alguma saída. E eu queria fazer a minha crítica, queria continuar o meu trabalho crítico. E quando ele ganhou a eleição, eu coloquei ele recebendo de presente, o filhinho de papai todo sardentinho, todo arrumadinho, recebendo o Palácio do Planalto de presente da mamãe, né? O governo do país de presente, né? O filhinho de papai. E aí, com essa charge eu ganhei meu primeiro prêmio ESSO. O segundo foi com o Collor também, e foi com uma brincadeira. E eu achava que o Brizola era o único representante naquele momento da oposição. E nesse momento o Brizola foi ao Palácio do Planalto e fez um acordo com o Collor, o primeiro acordo com o Collor, quando ele recebeu o dinheiro para fazer a linha vermelha. E eles assinaram um acordo. E aí eu usei um dito popular, né, que dizem quando você está entregue ao outro, você está comendo na mão do outro. Aí eu fiz exatamente o Collor com um pratinho de arroz com feijão, bife e batata frita, e o Brizola ali com garfo e faca comendo na mão do Collor. Esse foi o segundo prêmio ESSO. O Marcos da Corrêa sempre foi um grande jornalista, né? Ele era muito jovem e ele era um visionário, ele tinha uma visão mais à frente como jornalista. Eu era muito abelhudo e às vezes a primeira ideia é muito violenta, mas ela não passa tudo aquilo que você tem que passar. E ele me obrigava a voltar a pensar um pouco mais. E isso me ajudou bastante. E nessa charge do Collor em Graxate, foi um episódio em que eu tive praticamente a charge censurada, porque o Marcos não estava. Ele estava em Brasília a pedido do próprio Collor, né? Chamou a imprensa toda e naquele dia ele nomeou novos ministros militares, demonstrando claramente que se tentassem prosseguir com o impeachment, ele daria o golpe. E disseram, olha, não se toca nesse assunto hoje. Para um garoto como eu, era a mesma coisa que dizer, é esse o assunto que você vai falar. Até que eu chamei o Wilson Figueiredo e falei, Wilson, mas eu tenho uma pior do que essa. Ele, não pode ter pior do que essa, porque se tiver pior do que essa, eu publico essa. Aí eu trouxe a mesma charge, e eu só tinha trocado a escova pela faixa presidencial. E ele virou e falou, não, com a faixa não. E saiu aquela charge. Quando eu cheguei no Jornal do Brasil, aos 22 anos, eu achei que eu ia mudar o mundo também, né? Todo mundo acha que vai mudar o mundo, né? Que eu ia ser o chargista que ia fazer a história e a minha charge ia ser exatamente aquela vírgulazinha que faltava para mudar realmente. Porque no jornalismo a função do chargista é muito importante, é ser mais uma pedrinha nessa construção que o jornalismo faz na diagonal, mas que é muito importante para um país em democracia como o que a gente vive. Eu tinha a impressão, ou gostava de pensar, que eu era o bem contra o mal. Comigo era... Então você vê que um
guarda está tomando dinheiro de alguém, você aí se manifesta contra, publica uma... Eu uma vez fui chamado à polícia militar porque nós publicamos uma coisa contra um procedimento da polícia. Uhum. Aí os sujeitos que me inquiriram lá disseram que nós estávamos, o Jornal do Brasil estava denegrindo A imagem. a imagem da PM. Corporação. Eu digo, meu amigo, quem está denegrindo É o PM. são vocês, não somos nós, não. Nós estamos registrando o fato. Se o fato é mentiroso, o senhor prova que é mentiroso e nós vamos desmentir. E não era nada mentiroso, era verdade. Então, quando eu saía de casa de manhã, eu ia me sentindo o cão do terceiro livro. Quer dizer, eu dizia para o Hélio que tem uma luzinha em cima daquela mesa lá que faz a gente perder a noção das coisas. Porque você não sabe o poder que você tem. É um poder enorme. E você precisa usar bem esse poder. Então, o Hélio chegava para mim que o Brito era muito amigo do Chagas Freitas. E o Chagas Freitas implicava com o Amaral Peixoto. Tinha uma disputa política. E mandava umas notas para o informe JB. Aí, nota para como é que o dono influi no jornal. Então ele mandava umas notas para lá, dizia o grupo Lisânias Amaral Peixoto. Não havia esse grupo. Isso era uma invenção do Chagas. Aí o Hélio, quando veio a segunda ou terceira nota dessas, o Hélio chegou para mim e disse, ô Walter, isso não dá, não existe esse grupo. Eu digo, ô Hélio, o informe não é assinado por você. O Brito manda essa nota para mim. E eu só tenho dois caminhos. Ou eu publico, ou não publico. Se eu não publicar, eu tenho que me demitir. Como eu não estou disposto a me demitir, é melhor você olhar essa nota e dizer, mas que nota boa, vou publicar. E você publica a nota, achando que é bom, que assim você não se aborrece, seu fígado não sofre e tal. Então, é um preço a pagar relativamente barato por essa pequena traição ao leitor. Walter Fontoura assinou o Informe JB, dirigiu a sucursal de São Paulo, foi editor-chefe e diretor do jornal. Durante sua gestão, o JB chegou a tiragens de mais de 250 mil exemplares e realizou coberturas históricas, como a das bombas no Rio Centro, que recebeu o principal Prêmio ESSO de 1981. Primeiro, o jornal tinha muito dinheiro. Eu não sei como é que chegou a essa posição de... Acho que foram decisões erradas, aquela sede, não sei quantas unidades rotativas que o jornal comprou
rotativas que dava para tirar mais de 1 milhão de exemplares. O jornal não tinha dono, quer dizer, o dono era a Condessa, que não era dona, que delegou tudo ao seu único genro. Então o Brito, não, embora fosse um empresário moderno, não é? Ia muito aos Estados Unidos, aqueles cursos para publishers e tudo, ele não soube ser um grande empresário. Até um certo momento, sim. Ele fez um trabalho espetacular, sabe, que todo mundo depois quis imitar, até o Globo. Ele chamou uma empresa de engenharia chamada Montreal, e aí eles vieram para modernizar, fazer a reengenharia do jornal, né? A palavra surgiu naquela época. Foi uma audácia extraordinária. Só que alguma coisa ele não levou adiante. O jornal sofreu um grave boicote financeiro durante a ditadura. Medidas contra o Jornal do Brasil, documento redigido pelo general Hugo Abreu, chefe da Casa Militar do presidente Geisel, proibia todos os órgãos do governo de anunciarem no jornal. A construção da nova sede e a compra de máquinas endividou a família Brito, que em 2001 vendeu a marca Jornal do Brasil para o empresário Nelson Tanuri. E em 3 de fevereiro de 2002, a redação viveu seu último dia na Avenida Brasil. A volta à sede na Avenida Rio Branco marcou um tempo de demissões. Em 2010, Tanuri anunciava o fim do jornal impresso. Foi triste, porque é muito importante para o Estado democrático de direito a diversidade de opiniões, de espaços para nós compararmos as opiniões, linhas editoriais diferentes. Agora a gente não tem. Acho que até Roberto Marinho sofreu muito com ela. Ele sempre dizia que ele precisava do Jornal do Brasil para manter o Globo aceso, para ter um oponente. O JB, hoje, muito propriamente, o prédio virou um hospital de traumas. É perfeito, né? Perfeito. Mas quem imaginava isso? Fiz a charge hoje, amanhã não tem mais. Aí chegou nessa hora, eu me senti um inútil, que não fazia nada, fiquei meio deprimido, uns 2 meses, não sabia o que fazer, onde botava a mão, se botava no bolso, se cruzava o braço, se levantava. Eu podia naquela hora ir para qualquer outro lugar, mas eu sentava no mesmo lugar, ficava ali e não tinha o que fazer. Depois eu já fui fazendo outras coisas e esqueci, e passado esse momento de dor, que foi de dor profunda, imagina 26 anos, você perde um pedaço do braço. Eu, naquele momento, eu já tinha decidido que charge para jornal eu não faria mais. Transmitir emoção, você tem que estar ali vendo, chorando, participando, pegando ali, vendo o morto, vendo, sei lá, a pena que for, o assunto que for, que você tem que interagir para transmitir a sua emoção naquilo que você vai escrever, naquilo que você vai fotografar. Hoje não, o carro, é câmera do leitor, é foto do leitor, o repórter pega e fala: ô senhor, dona Maria, como é que foi? O carro bateu aí? Conta aí, o cachorro mordeu, como é que é? Ah, tá bom, obrigado. Não tem emoção, porra. Então essa coisa deixou de existir. Esse romantismo, esse jornalismo sério, esse jornalismo investigativo, nada disso existe mais. Que é uma pena, porque, mas tudo bem, nada acabou, o mundo não morreu, estamos vivendo outras épocas e vamos tocar o barco para frente. As pessoas, corpo e alma. O corpo e a alma. Quer dizer, o Jornal do Brasil foi isso. Num determinado momento, uniram-se pessoas criativas que tiveram independência, tiveram, vamos dizer, carta branca para fazer um grande jornal de referência nacional e internacional. Então, acho que aí todos, daquela época que eu estou falando, 58, 59, quando começou, quando eu era um simples estagiário, um repórter iniciante, todos eles, foi um acontecimento incrível. É difícil explicar isso. Muito mal comparado, é coisa melhor, mas é difícil, como é difícil você explicar como é que surgiu o universo. É muito fácil assim, ó, houve o Big Bang. Agora, quem é que apertou aquele negócio para dar o Big Bang? Aí eu vivi muitos momentos legais. Eu tenho lembrança do JB extremamente
digamos, é um exagero dizer assim, mas eu penso sempre ali como se fosse uma família. Eu tenho uma filha que é cantora e o Mariana Baltar. Mariana Baltar, e foi muitas vezes que uma das coisas que mais me emocionou nessa amizade que nós tínhamos com o Monarco do Jornal Brasil, da Avenida Brasil, foi uma vez a Mariana se apresentando no show e o Monarco me chamou, enquanto a Mariana cantava, ele jogou na minha mão e apertava assim, um carinho, uma coisa jamais vista. Pô, muito bacana. Aquilo foi, me emocionou da maneira, há muito tempo que não foi tão bonito. Então, sobre o fim de JB, só nos resta cantar com o Monarco. Pega este lenço e não chora, enxuga o pranto, diga adeus e vai embora. Enxuga o pranto, diga adeus e vai embora.